Olá, meus prezados alunos de Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Mais uma vez aqui, professor Daniel Alexandre, com mais uma aula. Então, pessoal, continuando, né? Nós estamos aí no 1.4, vamos continuar aí a nossa disciplina. E hoje nós vamos falar do psicológico no pré-natal. O que acontece, né, com o psicológico no pré-natal? São muitos transtornos, né? Então, muitos transtornos podem ser superados em um ambiente apoiador e estimulador. Quando eu coloco aqui essa questão de ambiente apoiador e estimulador, significa que quando a gestante ela está em um ambiente que é um ambiente adoecedor, ela tende a se sentir mal e ela tende também a trazer algum mal-estar para o bebê. Então, quanto melhor for o ambiente, quanto melhor for o local que ela estiver, melhor vai ser o desenvolvimento. Vai ser tanto bom para as questões psicológicas e as questões emocionais da mãe, como também para o bebê. E eu gosto de colocar essa palavrinha aqui, resiliência, porque todos nós temos essa capacidade de ser resiliente. O que é ser resiliente? É saber superar aqueles problemas, saber superar as dores do dia a dia, e a gente tem capacidade para isso. Basta a gente mudar o nosso olhar, usar algumas ferramentas, usar algumas técnicas. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para esse processo de resiliência. Continuando aqui, o que acontece com a mãe no pré-natal? Uma das coisas que pode acontecer é a ambivalência. Lembra da ambivalência? Que é aquela questão da briga dos pensamentos, de ideias opostas? Então, é isso que pode acontecer nesse momento. A questão da ansiedade também é algo que pode acontecer, sim. A ansiedade, lembrando o que é a ansiedade? A ansiedade é preocupação. Preocupação. Então está preocupado com o que pode acontecer, está preocupado se vai ter um bom parto, está preocupado se a criança vai estar saudável, preocupado se vai ter algum desconforto, como que vai ser isso. Então isso acaba causando ansiedade. Outra coisa que pode acontecer é a baixa autoestima, porque o que acontece com algumas mulheres é que elas podem, né, ter ganho de peso aí, ó, o ganho de peso varia de 11 a 15 quilos, e outras coisas também. E aí a mulher começa, o corpo dela está mudando, ela começa a não se olhar da forma como se olhava no espelho. Claro que isso não acontece com todos, com todas, tá, pessoal? Não acontece com todas. Acontece com algumas mulheres, mas com outras não. Tem algumas mães que elas se acham lindas nesse momento, gostam de comprar outras roupas, são mães vaidosas, e isso é muito bom para levantar a autoestima. E claro que o ambiente também influencia nisso, o ambiente que ela está inserida, o marido também influencia muito nisso, né? O marido ou o parceiro, né? Ou os outros modelos de família, os companheiros que estão ali do lado. Então, isso vai influenciar bastante nessa questão da autoestima. E o pai? O que acontece com o pai? O psicológico aí do pai. O pai tem, gente, é síndrome, tá? Síndrome de Colvard. Acabei de ver aqui que tá faltando um N. Depois você corrige isso aí, por gentileza, tá? Não deixa isso não, tá errado aí, ó. É síndrome de Colvard. O que é essa síndrome de Colvard? Vocês já ouviram falar que o homem, ele tem sintomas de gravidez? E isso foi feita uma pesquisa, e isso acontece sim com alguns homens. E o nome dessa síndrome é síndrome de Colvard. Aí o homem ele começa a ter desejo, ele começa a ter mal-estares, ele começa, às vezes, ele aumenta o peso, ele sente também, em algum momento, ele vai sentir perda de espaço, né? Que agora o bebê já faz parte, ele perdeu o espaço dele, é como se fosse um concorrente. E por causa disso, como ele tem alguns problemas emocionais, às vezes ele vai pro álcool, ele tem problema de libido, ou seja, o desejo sexual já não é o mesmo. Em alguns casos, tem casos de impotência, e aí alguns cônjuges, né, quando eles não aguentam a pressão ou já tem alguma coisa que está acontecendo, pode levar às questões extraconjugais, porque é um momento que está muito vulnerável. Estou falando que pode levar, estou falando que não estou afirmando. E mais uma vez falando para vocês, nas nossas aulas a gente conversa muito sobre isso, que quando a gente fala de comportamento humano, não dá para a gente ser
aquela pessoa que fala pau é pau, pedra é pedra. Não dá, gente, porque é muito complexo. Então vai mudar de ambiente para ambiente, vai mudar de lugar para lugar, vai mudar de história de vida, vai mudar de perfil, vai mudar uma série de coisas. Todos nós temos algumas emoções que são comuns. Isso tanto biologicamente como fisicamente, emocionalmente, nós temos algumas coisas que são comuns, mas agora outras coisas vão mudar sim quando de indivíduo. Então não posso dizer que porque aconteceu com alguém vai acontecer com outra pessoa. Eu não tive síndrome de covarde, eu não tive isso. Eu tive algumas coisas, assim, né? Perda de espaço, né? A gente sente aquela coisa assim da competição, né? A gente fala, pô, você não tá ligando pra mim. Mas eu não tive essa síndrome de covarde, né? A ponto de ter desejo, mal-estar, passar mal, ficar barrigudo, como se estivesse grávido também. Então não tive isso, tá? Então, mas vai depender de um homem para outro, de um ambiente para outro. Então, quando acontecer com alguém, a gente não vai dizer que é frescura, pessoal. Não vamos falar que é frescura, porque existe uma ciência aí que deu esse nome, síndrome de Covad. É síndrome de Covad, tá? Vamos falar direito. E aí, 1.5, nascimento e desenvolvimento do recém-nascido. O parto, quando eu falo de parto, o parto tanto pode ser por meio de expulsão ou extraído. Expulso, né? Parece uma coisa feia de se falar, né? Mas é o que está no material de vocês. Essa questão de ser expulso, ou seja, o organismo expulsa, porque chegou o momento de nascer. Então o organismo já entendeu que já está pronto ali, então o organismo ele vai expulsar o bebê nesse sentido de colocar para fora, ou seja, chegou o momento de sair. Quando não acontece isso, quando não é uma questão biológica, quando não é da maneira normal, como a gente fala, o parto normal, ele tem que ser extraído. E ele tanto pode ser extraído pela cesárea, ou ele pode ser extraído com auxílio de fórceps, né? Fórceps ou uma ventosa, que são os equipamentos que são utilizados para ajudar no processo do parto, porque às vezes começa o processo de parto, só que a criança não sai de imediato, demora um pouquinho ali, então para diminuir o sofrimento tanto do feto, tanto da criança, para diminuir o sofrimento tanto da criança como também da mãe, eles acabam utilizando isso. E aí tem a cesariana, né? Cesariana e outros tipos de parto, né? Que agora tem partos que são feitos em casa, aí vai chamar de parto humanizado, às vezes parto ecológico e outros nomes. E vai depender muito da anatomia, da fisiologia e do psicológico da mãe, né? Então vai depender muito de como que está, que tem algumas mães que vão poder ter parto normal, outras mães não vão poder, tem uma série de coisas aí que tem que ser levado em consideração. E as complicações no parto? O neonato, pessoal, o que é o neonato? O neonato é o recém-nascido. Então, o neonato é aquele que vai até o 28º dia. Então, como eu falei para vocês, a nossa disciplina tem muitas palavrinhas assim, né, difíceis, né? Então, neonato é até o 28º dia. E quais são as sequelas desenvolvimentais ou sequelas no desenvolvimento? Vão existir sequelas por causa de algumas complicações no parto. No caso aqui, a anoxia perinatal. O que é essa anoxia perinatal? É quando acontecem algumas complicações no parto e a criança ela não tem uma boa oxigenação. Não tem uma boa oxigenação e por isso pode acontecer alguns problemas. E aí tem que tratar, o médico tem que estar acompanhando. Outra coisa que pode acontecer é a questão da asepsia. Então, assim, não teve uma asepsia adequada no momento do parto, não foi em um lugar adequado, não teve uma asepsia. E aí a criança pode ter alguns problemas com algumas bactérias, a mãe também tem alguns problemas de saúde. Então, a asepsia é muito importante. A questão do tempo. Às vezes é antes do tempo e às vezes é depois do tempo. Às vezes, por exemplo, assim, quando vai esperar o parto normal, às vezes o médico fica mandando ir para casa, falando assim, não tem passagem, vai para casa. Quando aumentar a passagem, você volta. Ou então fica andando aí até aumentar a passagem, porque não está no tempo ainda. E isso pode acontecer, ter alguns problemas com o bebê, porque às vezes está passando da hora de nascer. E aí, às vezes, o médico
ou a equipe não está vendo aquilo, e aí tem que ficar muito atento. Então os pais têm que estar atentos a isso, às vezes pedir uma segunda opinião para não acontecer de ter algumas complicações ali da criança nascer depois do tempo, ou ficar muito tempo ali esperando. Às vezes são usadas drogas para reduzir a dor, e dependendo da droga que é utilizada para reduzir a dor, pode dar algum efeito na criança, alguns efeitos aí na mãe. Então tudo tem que ser de acordo com as orientações do médico. E os fatores psicológicos dos pais, quando a criança nasce? O que acontece? Primeira coisa seria criar o vínculo, né? Gente, olha só, faltou outro N aqui, ó. Me perdoe, faltou outro N aqui, tá? Vículo. Criar vínculo. Criar vínculo é o quê? Criar vínculo com essa criança. Alguns pais eles já criam vínculo antes da criança nascer. Então já começa a conversar ali na barriga, já começa a criar expectativa, já vai criando vínculo. Outros não, outros criam vínculo quando a criança nasce. E esse momento é muito importante. Como é que eu crio vínculo com alguém? Me relacionando. Então a mãe vai passar um momento a se relacionar com o bebê, o pai vai se relacionar com o bebê, ou os pais, né? Os pais ali vão se relacionar com essa criança, então é muito importante de se criar vínculo nesse primeiro momento. Nós temos alguns problemas, que é o problema de interpretar. Às vezes os pais não conseguem interpretar a necessidade da criança. E aí às vezes a criança ela está sentindo alguma dor, os pais pensam que ela está com fome. A criança está com fome, pensa que está sentindo alguma dor. E aí começa a ter alguns incômodos ali em relação a essa questão de interpretação. Às vezes tem a preocupação da amamentação, às vezes o leite não está saindo, e aí às vezes não consegue amamentar da maneira correta, né? Aí precisa de ajuda de um enfermeiro ou de ajuda de uma pessoa mais experiente para poder amamentar, e aí a mãe chora, e aí às vezes tem alguns problemas emocionais porque não consegue interpretar aquilo ali. A mãe tem problemas, a mãe, às vezes o pai também tem problema com a autoimagem, porque já passou por esse processo, tá? Eles estão fragilizados emocionalmente. Olha, mais uma vez, não são todos, tá? Não são todos, mas em alguns casos acontecem isso. Estão fragilizados emocionalmente, estão vulneráveis e aí começa a ter um problema de autoimagem. Tem a questão do estresse, porque agora mudou tudo, né? Tem a organização da rotina, agora tem mais gente aqui que merece um pouco mais de atenção, a rotina mudou, tem alguns estresses emocionais, estresses financeiros, estresse de tempo, de sono, de tudo, e aí tem que ter essa organização de rotina. E a comunicação e a empatia é extremamente importante. Empatia de ambos os lados. Quando eu falo de empatia, nesse caso aqui, a gente pega mais a questão dos pais. Então, a mãe tem que entender o momento do pai, que às vezes está lá na síndrome de covarde dele, se sentindo abandonado, se sentindo só. Tem que entender. E o pai tem que entender a mãe, que também está no problema, está no momento vulnerável agora. Está mais sensível, acabou de sair de uma cirurgia, às vezes uma cirurgia complicada, um parto complicado, e aí às vezes não tem empatia. O que tem às vezes é cobrança. E isso afeta tanto o casal como também afeta a criança de maneira indireta, ou às vezes dependendo do estado ou dependendo do nível, pode afetar até de maneira direta a criança. Então, a comunicação e a empatia é extremamente importante nesses primeiros momentos. E aí, pessoal, na próxima aula nós vamos falar das habilidades do neonato. Então, o que acontece com essa coisinha gostosa e até o 28º dia? Quais são as habilidades que esse neonato tem? E aí eu deixo uma frase para vocês, que é do Rousseau, que diz o seguinte: a educação do homem começa no momento do seu nascimento, antes de falar, antes de entender, já se instrui. Então essa história de que a criança é uma página em branco, isso não existe mais, porque a criança ela já carrega toda uma história e o conhecimento dela já vem junto ali, ela já vai aprendendo desde os primeiros momentos ali, até dentro do útero, a criança já está aprendendo. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. Dúvidas, só mandar pelo WhatsApp que eu estou disponível para vocês. Um abraço, até a próxima aula.